amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta, hoje com o Senair Gomes da Silva, um dos comentaristas mais esperados nessa televisão aqui, né? Todo mundo quer saber, por que o Senair não entrou na quarta-feira? Porque às vezes a fila é grande, o Senair, é um programa que a gente tem que não precisa editar, mas trata com muito carinho. Então, o Senair está toda semana conosco, aguardem. E às vezes nós fazemos uma surpresa e damos uma atrasadinha. Obrigado, Senair, por mais uma semana, encerrando o ano, fazendo um balanço de 2019 e tentando que 2020 seja melhor. Será que será? Olha, tem tudo. Câmara 3 para ti. Câmara 3 para mim. É um prazer estar aqui na frente dos senhores e das senhoras, das crianças, mais uma vez, principalmente os idosos, que se identificam com a gente. Quando a gente fala de coisas de 50 anos atrás, os caras, passei por isso. Eu também. É verdade. Então, é muito gratificante saber que tem pessoas que nos assistem. E até, se for para fazer uma crítica, como o meu amigo Fernando fez, eu acho que é muito bem-vinda. Qual deles, Fernando? O Fernando Gasperini de Bento Gonçalves, da empresa Rodosuper. Ele viu o teu vídeo e fez uma crítica. Ele fez duas críticas. Primeira do papel, da minha colinha. Já falei outra vez. Mas melhoramos já. Já melhoramos o papel. E, então, são pessoas, minhas irmãs de coração, que assistem sempre em Caxias. Tem uma em Lagoa Vermelha. Olha só, estamos longe. E tem o pessoal da Jaquirana. Então, eu acho que a gente está nesse mundo para aprender. Eu tive na sexta-feira no velório de um grande amigo e de um amigo grande. A maioria conhece, da TV, inclusive, o Rodrigo Werner. Jovem, 47? 48. Truque de cozinha. Truques do Chefe, acho que sei lá, coisa assim. Ele chegou a fazer local no canal comercial que tinha na cidade e agora estava na Band. Estava na Band agora, mas passou por outras, 28, sei lá, outros canais. E ele é uma pessoa assim, eu conheci ele com 2 anos de idade. Jovem. Eu trabalhei com o pai e a mãe dele, mais a tia. As irmãs já eram um pouquinho maior, mas não trabalhavam ainda. Depois eu voltei mais tarde a trabalhar na mesma empresa. A maioria conhece a Aristocrata de Caxias, fábrica de estofados. Muito famosa. Então eu trabalhei 2 vezes com eles, inclusive fui dar um abraço no seu Antonino, na dona Ione, e pessoas assim que eu carrego no coração. São mais 2 pessoas que me puxaram pela mão mais um pouquinho. Que bacana. Eu trabalhei primeiro como contador na empresa, fechamos o balanço junto com a esposa dele, do Antoninho, e mais a irmã dele. E tinha uma outra irmã, Jussara, que cuidava da produção. Então, era família mesmo. Então, tu conviveu um pouco com um rapaz que ia falecer. Sim, eu almoçava na casa dele seguido, porque uma das funcionárias, depois que eu saí da empresa, comecei a namorar uma secretária dele. Então ela passava lá os finais de semana lá com eles, na família, porque eles eram muito paizão, sabe? E eu ia lá namorar no domingo, lá, ficava lá, almoçava com eles. E hoje, quando ele me enxergou, ele passou lá na empresa, faz 15 dias e não me encontrou. E ele e o Rodrigo. E o Rodrigo veio a falecer agora. Eu encontrava o Rodrigo nos Sabores de Criúva e era uma festa, sempre sorridente. Sim. Sempre. Aí eu disse para o pai e para a mãe dele, tem gente que passa por esse planeta Terra e demora 90 anos para cumprir uma missão. Talvez a dele ele tenha cumprido agora. Porque ele alegrou muitas pessoas, ele foi amigo de tanta gente. A gente podia ver o sentimento das pessoas no velório. Lotado, certo. E assim, é uma criatura fantástica. A mãe dele pegou na minha mão e disse assim, Senair, eu não estou ainda acreditando. Eu fui lá tocar nele, ele está macio ainda, coitado. A mãe não admite, não aceita. Então a gente tem essas tristezas. Ainda mais no final de ano, né? Mas é uma coisa assim, vamos dizer assim, é a lei da vida. Você nasceu, um dia você vai passar para outro. Isso é o que tem mais de garantido na vida. Então assim, a gente não pode esquecer cada uma dessas pessoas que te ajudaram a subir mais um degrauzinho na vida. Então eu disse para eles que eu estava lá na corrida, que tinha compromisso, mas levar meu abraço, meu conforto e a promessa de visitá-los novamente. Que eu acho que muito triste essa despedida. Eu na quarta de manhã, que era dia do Natal, eu fui visitar minhas irmãs do coração, fiquei lá até as 11 horas. Coisa boa. Então, eu acho que é isso que a gente tem que cultivar. E principalmente no final do ano a gente fica um pouquinho mais sensível, né? É o balanço. E eu acho que o sentimento de gratidão tem que acompanhar a gente. Eu assim,
eu fico muito feliz de poder dar um abraço numa pessoa que me ajudou. Eu fico muito feliz. Não é o presente, nada disso. Sim. É você dar um abraço e dizer para a pessoa, valeu a pena, olha, eu me dei bem na vida, eu estou bem, eu estou feliz. Eu fiz duas coisas no final do ano, Sener, igual. Eu postei no Face o primeiro boletim de primeiro ano. Eu vi. Ah, tu viu? Eu vi. E a família toda curtiu. Mas né? eu não vi tuas notas. Não, as notas eu não posso botar, né? Ali, aí, sabe como é que é? E as filhas, né? E botei uma do meu tio, e fiz até um depoimento que eu já tinha feito há muito tempo, né? Meu tio era gari em Porto Alegre, criou 3 filhos, e eu vivi na casa da minha tia e do meu tio, que é a minha tia, irmã do meu pai, e eu e a minha avó corria pela família, né? Perdi a mãe com 4 anos, e o meu pai, muito jovem, né? Casou e as madrastas não queriam aceitar o pacote que era sogra e mais o guri, né? Claro. Então a gente rodou bastante. Esse meu tio, eu me lembro assim claramente, ele me ajudando no sistema, e ele assinava o meu boletim de responsável. Então eu botei a assinatura dele e fiz um depoimento, porque teve uma situação aqui na frente que o pessoal veio limpar, e o pessoal da equipe da Ecofar, assim, tu sabes que antigamente todos davam um presente para a nossa equipe, porque a gente levanta às 4 da manhã, vai às vezes fazer às 5, o trabalho e tal, né? E aquilo ali me arrepiei porque eu pensei do meu tio, né? Meu tio, sendo gari na Avenida Farrapos durante 30 e poucos anos, chegava no Natal, ele não dava conta dos presentes que ele ganhava, mas coisas assim de primeira, assim, né? Era a festa da família, sabe? Mas ele não pôde escolher Cola Rua, senão ele ia na Voluntários da Pátria. Não, mas eu acho que ele ia por lá também. Era muito próximo, né? Ele trabalhava na Ramiro para cá, sabe? Não, era um pouco mais na Boca Boa, né? Quer dizer, você frequentava Voluntários da Pátria? Muitas vezes, eu trabalhei ali próximo, né? Mas não depois das 10. Não, ali não dá para passar. Não, mas eu passava depois das 10. Eu tinha uma namorada na... Como é que era? Ali a faca corria solta. Quem está nos ouvindo nem sabe que é Voluntários da Pátria. A esquina com era a zona de Meretriz, em Porto Alegre, ainda é hoje a Boca Braba. A esquina com a Independência. Ah, não, mas ali é chique, ali já é outro. Pois mas para chegar lá você passava, você ia da rodoviária e passava. A Independência daí já é padrão, né? Padrão, mas até chegar na Independência. É Moinhos de Vento, ele já está no Hospital Moinhos e tal, né? Ali em cima mas bonito. assim, aí ele disse que hoje as pessoas não dão mais nada. Eu fui levar um carinho para ele ali por causa do meu tio, sabe? Olha só. E aí eu disse, eu vou fazer a família balançar. Né? E botei lá e foi um auê, né, cara? Porque ele me adotou também como filho, né? Porque se você pensa que a grande maioria das pessoas que recebem alguma coisa, que ninguém tem obrigação de dar nada para ninguém. Aí você são pagos para você isso, espicha a mão para alguém. Sim, é um carinho. É um carinho e essa pessoa que recebe isso, ela guarda isso no coração. Às vezes não tem nem coragem de chegar para você e te dizer, olha, muito obrigado. Mas para você faria muito bem. Com certeza. Faz bem. Faz bem. Gratidão. Tem que ter gratidão. Eu perguntei para ele se ele não se importava de receber. Não, inclusive eu vou pegar isso aqui e vou lá buscar o lanche para a turma. E trouxe lanche para todo mundo ali, né? Imagina, os caras levantam às 4 da manhã, cara. É verdade. E é um trabalho difícil, né? Então eu são profissões únicas. São para poucos. E no nosso tempo que nós estudava, os professores sempre diziam, o gari é igual ao médico. Os dois são necessários na sua profissão. Né? Sem eles, o médico ia ter que fazer o gari. É o que eu falo sempre. Às vezes eu reclamava da Tata lá em casa e dizia, paciência com a Tata. Para mim a Tata é uma pessoa valiosa, valiosíssima. Claro. Porque eu não gosto de lavar louça. Eu não gosto de lavar roupa. Eu nunca lavei. Eu não gosto de limpar a casa. Então a nossa Tata tem que ser tratada a pão de ló. Sim. É que não existe mais. Né? É raro, né? O pão de ló agora não existe. Não, e é raro a Tata também, porque elas cobram caro, né? Elas estão ganhando bem. Mas assim, quem é que tem essa predisposição de ficar é só quem precisa mesmo. Fazendo aquele trabalho que você não quer fazer? Estamos virando o primeiro mundo, né? Se torna importante. Tu viu, Sener? Estamos quase na metade do programa e estamos te acolando. E mais e outra, a Tata que sabe fazer uma boa alimentação. Lá em casa, sabendo fazer não o feijão mexido do Baitaca, que é com pouca graxa e sem sal. Não, o nosso é com a boa graxa e com sal. Então o nosso feijão mexido, ela sabe fazer. Mais um arroz branco. Ela faz comida também? Sim, todos os dias. Que coisa. Lá em casa, se faltar o feijão e arroz, eu faço greve de fome. Eu também, eu não consigo comer sem feijão. Feijão e arroz, com mais um ovo estalado por cima, já é banquete. Já é banquete. Eu tenho que ter carne, apesar que a carne está cara agora. Não, sabe que até agora, você andar com os dentes de ouro era, há um tempo atrás, né? Era símbolo da riqueza. Ostentação. Hoje
fiapo de carne no meio dos dentes e a ostentação. Não está tão caro Mudou. assim. Ainda dá para comprar. Vamos começar pelo que, senhor? Quer falar sobre Israel? Pois é, eu tive pensando que eu recebi um vídeo sobre Israel e me chamou muita atenção. Um país que começou do nada, porque juntaram os perdidos no mundo com a diáspora, é isso que chamava, né? Mais ou menos. O que não seja coisa parecida. Os historiadores que me perdoem. Não. Mas espalhar os judeus pelo mundo. E aí o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, não, esse pedacinho aqui fica para vocês. Depois, na Guerra dos 7 Dias, que eu acompanhei muito de perto, com o Flávio Alcaraz Gomes, me lembro. que era da Rádio Guaíba, Sim. e ele narrava do fronte, o senhor que é jovem, o fronte da batalha. Eram todos os países árabes contra Israel. Em 7 dias liquidaram a fatura, porque os árabes vinham lutar de pé descalço, e Israel com última tecnologia de guerra. Acabou, tomaram as colinas do Golã e mais um. Né? Mais um pedaço de terra que tinha ficado para os árabes. E até hoje não devolveram. Montaram as colônias. Se tiver que devolver tudo, vai demorar muito tempo. E eu assisti uma reportagem antes disso, que o rapaz estava viajando por lá, turista, e disse que os caras estavam soltando como é que chama lá, os foguetes, né? da faixa de Gaza para acertar Israel. Aí o cara disse, tá aqui tua mochila, tu tira e tu corre, que aqui é o kibbutz, né? Que é o esconderijo, os foguetes não se caísse perto. Mas disse que os foguetes passavam tudo por cima. Ele disse assim, a gente foi de sorte na viagem até nisso. Então, Israel, um país desse tamanho, juntados do mundo, com uma inteligência, aliás, se cria na dificuldade. Né? Como a gente se torna criativo quando a água bate. A água chegou por aqui, a gente começa a criar saídas. Começa a criar. E quando está tudo pronto, cara, até a mente se apreguiça. E eles criaram agora, estão lançando, é questão de tempos, um colírio. Isso me chamou muita atenção, porque eu já fiz 3 cirurgias e eu enxergo pouco ainda. E agora... Para miopia. A miopia, estigmatismo. Depois veio, eu achei que catarata só tinha no Iguaçu, tem no meu olho também. Aí fizeram a cirurgia das cataratas, implantaram uma lente, e agora deu, né? Então estou meio bagunçado ainda. Diz que tem um colírio, que eu espero que venha logo para o Brasil, que agora nós somos um parceiro chamado Israel, que vem essa tecnologia super avançada, que com este colírio o senhor não precisa mais usar óculos. Ele vai corrigir todas as tuas deficiências assim, visuais com esse colírio que eles estão desenvolvendo. Sem cirurgia, só aplicar o colírio. Então, mas se eles pegaram o melhor do mundo em todos os países e levaram para lá. E tantas outras tecnologias, eu não vou dizer o nome porque é desse tamanho, né? Mas a retirada do sal da água do mar. Sim, a dessalinização. Mas tu sabe dizer isso. Para dizer paralelepípedo já me atrapalha. Já trouxeram, o Bolsonaro já trouxe a tecnologia. Então, se a gente observar, um país daquele tamanho tornou o deserto um jardim. Sim. Eles produzem de tudo lá. E sem falar no adiantamento de armas de guerra. Eles não vão mais para a guerra, é só com controle remoto. Tudo ali na mão. Os drones. E estão no mundo já, em tecnologia. A nanotecnologia, que era mais para os italianos, começaram a desenvolver muito bem a nanotecnologia. Hoje Israel domina. Isso quer dizer o seguinte, né? Nós conversamos anteriormente, que bom que o Bolsonaro está fazendo parceria com gente adiantada, eu tenho Venezuela. Eu tenho dúvida, de repente Venezuela e Cuba nos traz muito mais desenvolvimento. Só para dar uma informação não, só para lembrar. Sim. Tarso Genro, enquanto governador do estado do Rio Grande do Sul, fez uma caravana de 30 pessoas, acredito eu, secretário daquilo, foram para Cuba numa missão comercial para vender, sabe o quê? Máquinas de plantar milho e feijão. Olha só que maravilha. Aquelas maquininhas que o senhor não conhece, mas assim, se o cara facilita, bota ela aberta, a semente fica em cima, então tem que fincá-la de ponta e quando abre a semente desce. A de plantar milho, plantar feijão, com aquelas maquinetas manuais. Olha só. Aí uma indústria aqui de Porto Alegre fabricou e eles entregaram. Então mais ou menos mínimo um companheiro, né? Com certeza. Mas assim, nessa mesma época, só para completar a lembrança, não é nem informação, porque todo mundo sabe. Foi algum navio de milho para a faixa de Gaza
do lado árabe, e também foi, não me lembro para outro país, amigo do Lula, nessa mesma época, e lembra que faltou milho para os frangos do Bump ali? Claro. Para as galinhas do Bump? Isso aí. Ou foi os nossos estoques reguladores, foram feijão, milho, e não me lembro qual é outro produto que foi de graça entregue. E mais recentemente os bilhões do BNDES, né? Aí já é bem maior. E o nióbio. Pararam de falar um pouco no nióbio. Por que será isso? Não dá tempo? Não, eu acho que aí é estratégico. É estratégico, porque, vamos botar assim, 90% ou 88% do nióbio do mundo está no Brasil. Sim. Acho que é 88%. Eu acho que é ou mais. é 92%. 92%. 8% está no outro país que não sei qual. Bom, não lembro. Se 92% do nióbio, que é o metal nobre, mais que nobre, o nióbio, para construção civil, para construção naval, para uma série de coisas, estruturas. Mais resistente com menos material. Né? Com menos peso. Então, se você tem essas minas tão grandes assim, o mundo todo está de olho. E já existe gente já explorando. Há muito tempo. As ONGs que só falam em... Olha, as ONGs estão com, vamos dizer assim, a biodiversidade. Os chás, que muita gente desfaz, não, mas eles estão lá desenvolvendo a medicina através das ervas nativas. Isso é... Papo para boi dorminte, dizia lá no Porto Alegre. É a pontinha do alfinete, não é a cabeça, é a pontinha do alfinete. Porque o que tem mesmo que eles querem é o nosso ouro, que é bastante, o nosso petróleo, que é bastante, a nossa bauxita, o alumínio. Nós temos de tudo. Nós temos tudo que é tipo de minério, manganês. Agora esse nióbio é a bola da vez. E fora isso que desde Pedro Álvares Cabral, em 1500, e se plantando, tudo dá, né? É impressionante que a imprensa nacional fica às vezes discutindo literalmente o sexo dos anjos. Triste, né? Querendo que as crianças decidam se é homem ou mulher depois dos 15 anos, você discutir o sexo dos anjinhos. Isso é literalmente. E ficam perdendo tempo. Aqui em Farroupilha se discutiu um ano todo. Sim. Sobre isso. Ideologia de gênero. E misturaram tudo, e aí falava quem sabia, falava quem não sabia, falava quem pensava que sabia, falava quem tinha certeza que sabia e não sabia nada. Virou uma confusão. Sim. Então, aqui em Farroupilha às vezes dá essas discussões sem pé nem cabeça. Para desviar o foco. Eu apelidei o prefeito que ele tem uma síndrome de quero-quero. Ele canta de um lado para esconder os problemas. Mas assim, o quero-quero é um bicho muito inteligente. Claro. Então, estou elogiando o nosso prefeito. Sim, esconde o ninho, né? Não, porque eu tive um exemplo, peguei um quero-quero pequenininho, ele estava todo quebrado, larguei ele no chão, o pai disse, vai lá e sobe naquela pedra e fica lá olhando. Eu fui lá e subi e fiquei olhando. Daqui a pouco, 5 minutos, nem isso, ele levantou, olhou em volta assim e se mandou. Foi pro mundo. Mas quando eu larguei ele no meio da grama, ele estava todo quebrado, morto. Porque ele se finge de morto. Olha só. Então, quando o senhor fala que nosso prefeito eu quero, é um cara muito inteligente. Quer dizer que parabéns, prefeito. Além de inteligente, é fingido, então. Sei lá. Com esses aeroportos que saem tanto lá de Brasília com os políticos, o Bolsonaro não conseguiu mexer nisso, por que será ainda? Porque sai coisas que não podem ser declaradas, né? De repente processo, de repente alguma namorada que não pode ser visto. Então não há esse controle efetivo como existe em outros aeroportos. Sai caixas de champanhe, sai caixas com as barrinhas amarelinhas dentro, sai de tudo dentro. E principalmente os políticos não podem mais frequentar aeroportos, né? Aqueles que têm problema. E não é só político. Sim. O pessoal do judiciário também. Principalmente se a gente olhar hoje o país, está vivendo essa seguinte situação. Até pouco tempo atrás, todo mundo focava no executivo, porque era corrupção, mais roubalheira, mais isso, mais aquilo, o dinheiro aplicado fora do Brasil, a geografia do Brasil, os brasileiros não sabiam mais o que era Brasil, o que era mundo, o nosso dinheiro ia para qualquer lugar. Misturaram tudo. Então assim, misturou tudo. Agora o foco foi para o judiciário, e se quiserem, vai para o legislativo também. Porque o executivo, qual é o ministro que tu ouve falar? Nenhum. Aquele Van Traber... Foi um caso de corrupção desse ano? Nenhum. E aí você olha o Van Traber, que eu não sei se é esse o nome do homem, da educação. Parecido. É uma coisa assim. Mas o cara peita todo mundo. Sim. E aí tu vai ouvir ele falar, e eu estava ouvindo outro dia, o problema é que o diabo tem razão. Porque ele tudo aquilo que ele fala sobre as universidades, a gente sabe que é verdade. Sim. Então, alguém tem que mudar isso que está aí. E esse é um dos segredos do Bolsonaro. Ele continua o estilo dele,
falando a verdade, e ele não se modificou. E a gente porque o pessoal percebe... queria que ele se modificasse. Né? Algumas pessoas estão assim, vamos botar assim, abandonando o barco, vamos ser bem claros. Sim, tem muita gente que votou no Bolsonaro e não votaria hoje de novo. Existe uma parcela. Mas em compensação, existe uma outra parcela muito maior que não votou nele, agora, não, mas para aí. A coisa mudou. De louco. Porque só não enxerga que o país mudou quem não quer. É isso aí. Porque eu não estou aqui para defender o Bolsonaro. Nem eu. Assim, se aparecer alguma coisa, eu só votei nele porque eu não ia votar no Haddad, mesmo que sendo um condecorado pela Assembleia Gaúcha. Mesmo assim, eu não votaria nele. Sim. Porque chega do que já fizeram. Agora eu só espero que não voltem mais. Mas o Bolsonaro não era o meu candidato e nunca seria, por currículo. Sim. Agora, é o que temos para o momento, é o que tinha para o momento e para mim está dando certo. E o único que podia fazer a transição, porque ele conhece tudo daquela tigrada lá do Congresso, sabe como é que funciona o Senado, e realmente ele fez umas alianças boas, tipo com o Onyx. Eu acho que o Onyx fez um belo trabalho ali de composição com a bancada. Ele correu alguns riscos. Sim. E claro. eu não sei se esse risco dele foi calculado ou não, mas correu alguns riscos. Porque ele ainda corre um risco muito grande de ser um Daniel Guerra da vida, ser impeachmentado por três afirmações, três argumentos que não cabem em lugar nenhum. E ele pode receber esse mesmo, porque a Dilma também. O fato que foi colocado no processo, dificilmente ela seria caçada. Ela foi caçada pelo conjunto da obra, e o Guerra foi pelo conjunto da obra. Só que, internacionalmente, o conjunto da obra não aparece. Vai aparecer os três argumentos. Claro. Então, o Bolsonaro ainda corre risco, porque ele continua avançando o sinal, falando algumas coisas que ele não teria necessidade de falar. Batendo de frente. Batendo de frente com todo mundo, eu não sei. Mas se ele for impeachado, entra o general Mourão. Acho que é aí que mora a tranquilidade dele. Porque o Mourão, na minha avaliação, é mais preparado. Com certeza. O cara tem uma inteligência, eu gosto muito, não gostava dele. Com apoio dele. total do Exército. Aí eu quero ver. Sabe que eu comecei a admirar o Mourão bem depois da eleição. Sim. Porque aí a gente começa a conhecer mais, ouvir mais. É preparado, internacionalmente, inclusive, né? Ele sabe. Fala vários idiomas, né? Sabe das coisas. Eu tô de sangue doce. Se eles derrubar o Bolsonaro, o Mourão vai dar conta do recado. Provavelmente se ele morre, entra o Rodrigo Maia, que nem brasileiro não é. Até lá o Rodrigo já vai estar preso. Será que dança? Com certeza. E os aeroportos, então, não tem jeito. Eu acho que o Bolsonaro está dando uma segurada, porque ele tem que passar algumas coisas lá, né, no Congresso e tal, né? O país estava, como diz o meu amigo Pedro Simon, estava tão fora dos trilhos que tem que ser colocado um pouquinho por vez. Não tem como tu botar numa vez só. Claro. Porque o vagão é muito grande. Nosso trem é muito grande e muito pesado. E a pouco estava muito fora dos trilhos. Então eu acredito que 4 anos não basta. E foi perguntado ao Mourão esta semana se ele aceitaria ser de novo visto Bolsonaro. Ele disse, olha, se me convidaram para ser vice, se me deixarem fora e colocar uma outra pessoa, eu quero trabalhar pelo Brasil. É isso aí. Quer dizer, uma humildade, essa é a diferença do poder pelo poder. Essa é a diferença. Eu vim cumprir uma missão junto com o Bolsonaro. Aí perguntaram se ele não se sentia mal, ele sendo um general e o Bolsonaro um capitão. Não, mas o capitão saiu do exército, foi cuidar da vida dele. Não tem mais hierarquia. Ele me respeita, eu respeito ele. Eu sei que agora ele é o presidente, eu tenho que entender. E claro, ele é militar. Sim. Ele sabe o que é uma hierarquia. Manda quem pode, uma mas disciplina. quem tem Ele sabe muito bem o que é isso. Mas essa parte não. E assim, tu convivendo com as entidades, com teus colegas de empresário ainda, né? Que tu largou o timão, mas continua no timão, né? Qual é a expectativa para 2020? Eu espero que continue um pouco devagar ainda, subindo aos poucos. Não, que vai crescer a economia, isso é certo. Que nós vamos ter novos negócios, é certo. Que nós vamos ter mais privatizações, é certo, mais parcerias. E isso vai desenvolvendo a economia. Mas não pode ser muito rápido. Porque a rapidez vai provocar uma inflação novamente, vai faltar desabastecimento de matérias-primas, que, primeiro... Quem é que tem estoque? Ninguém tem estoque, ninguém tem máquinas atualizadas, nós estamos todos defasados, todos os setores, nós precisamos de transporte, aí vem aquela velha história lá da época do Fernando Henrique Cardoso, ninguém queria cabotagem, nem queria não sei mais o que, privatizações. Elas aconteceram, foi aquela grita nas
Telecomunicações, Também. que foi, mas foi errado, o Fernando Henrique fez não Dá sei de o quê. graça que tá barato. Tá, mas e agora? As telecomunicações não serviu para os filhos do homem enriquecer? Então, as Lula, coisas, né? nada melhor que um dia depois do outro. Hoje a gente percebe o quanto as privatizações do Fernando Henrique fizeram bem para o país. Com certeza. E agora também, nós temos 2 ferrovias para ser construída com dinheiro chinês e não sei mais o que vem dinheiro de fora. Tem 20 aeroportos. Olha o que está virando o aeroporto de Porto Alegre, depois que a Fraport subiu. Senhor e senhora que foram até o aeroporto vão me confirmar. Mudou completamente. Total. E no Brasil inteiro. E o Brasil não tem dinheiro para investir. Infelizmente, nós temos que trazer dinheiro de fora e pagar por isso. Nós vamos pagar serviço que poderia ser para os brasileiros, temos que pagar para outras pessoas. Porque o Brasil ainda tem os cartórios, as corporações que trava tudo. Sim. O cara ele monta uma corporação, um sindicato, e ali ele é o dono do campinho. Qualquer mudança, ele é totalmente contra. Sempre. Porque ele se sente ameaçado. E aí nós vamos ficando para trás. E tem um exemplo bem claro. Essa semana eu emplaquei um caminhão novo, com um furgão novo, aqui em Farroupilha, caminhão de São Marcos. Por quê? Porque lá em São Marcos, o agente público do Detran, queria que levasse o caminhão novo lá para ele olhar, viesse colocar o baú, voltasse lá para ele olhar, viesse fazer o Inmetro e depois ele emplacar. Então, são esses burocratas que existem, e eu tenho prova do que eu estou falando. Eu vim aqui em Farroupilha, gente, continua, eu emplaquei 12 da Paquetá, de Canoas, emplaquei aqui em Farroupilha, o dinheiro veio para cá, dinheiro de todas as taxas, o despachante daqui ganhou dinheiro. Porque novo com novo pode ser em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. O Detran é um só. Aí tu vai onde? Onde te atender melhor, onde te facilita a vida, dentro da lei. Burocracia. Agora, por que tem que fazer todas essas viagens? Não tem cabimento. Se o caminhão é novo. Quem é o burocrata do Detran para dizer que ele tem que fazer uma vistoria num caminhão novo? Mas por quê? O automóvel novo que eu compro tem que passar ali para fazer uma vistoria. O que ele vai achar errado? Está errado, a fábrica errou. E onde é que está a garantia da fábrica de não ter que fazer manutenção? Enquanto nós não destravar isso, vai longe. E me parece que há esse destravamento. E a segunda coisa que mais me preocupa ainda é as empresas que estão em dificuldade financeira. Sim. Baixou o juro, mas chegou lá? Ainda não. Exatamente. E essa semana, nesse mesmo estúdio aqui, o Daniel comentou muito disso, porque ele, como presidente da SIC, acho até que foi o primeiro que fez isso, né, de ser recebido pelo presidente da República, né, foi. Através do senador, né, e do Onyx. Eu fui recebido pelo Lula, mas em Flores da Cunha ele já estava bêbado. Aí não deu. Só o bafo e te derrubou. Só conversei com a dona Marisa, mas com ele não consegui. Ela vendia Avon já naquela época. Ele só me perguntou, quando é que começa a festa? Mas toda, olho desse tamanho. Então, a orelha é pequena, mas o olho estava grande. E a dona Marisa te ofereceu Avon naquele dia? Ela só me disse que era para ir no palácio no final de semana, que ele gostava de receber pessoas que não eram do círculo político. E eu não me encorajei. Eu tive medo. Vai que eu me encanto pelo palácio. E me candidato a varrer. Agora, é bonito lá, eles fizeram. Eu fui lá no tempo que ela era presidente, ela fez uma capelinha lá, ela deu muito valor àquilo ali. E vou te dizer, cara, mesmo eu sendo contra ali, eu respeitei a presidente, porque saía naqueles fusos preto, né? E saiu os três assim, e ela abanou pro pessoal. E o cara se arrepia vendo o presidente da República. A presidenta? A Dilma Anta. Eu encontrei com ela em Porto Alegre algumas vezes. E quando ela era chefe da Casa Civil uma vez, depois eu não vi mais. Como presidenta, eu não vi mais. Não perdeu nada, né? Sinaí, hoje nós não fizemos intervalo. Pois é, quando eu olhava para lá. Eu quero que tu, na câmera 3 ali, que é só tua, tu faça o teu agradecimento para quem tu quiser. Olha, eu preciso mandar um abraço, porque eu prometi, e é meu amigo de longa data, olha bem, o Nelsinho, da Lojas Valentini, jogava futebol com meus irmãos, lá nos Padres, em São Ciro. E o Nelsinho jogava muito bem. O Nelsinho estudou bastante, papai, né? E ele não sei depois o que ele foi fazer da vida, mas ele estudou com meus irmãos lá no segundo grau, primeiro grau ainda. Chutava muito bem com a perna esquerda. Nelsinho, meu grande abraço. Continua trabalhando, família normal, toda junta. Família toda junta, que você vai longe ainda. Você tem muito que trotear ainda, é novo, né? Mas assim, um grande abraço, um bom final de ano. E eu tenho também um abraço para mandar pro... Deixa eu ver aqui. Pega. Pra mim não errar, né? Porque às vezes só podia errar mesmo. Carlos Magrão.
Carlos Magrão. Carlos Magrão. Só podia, eu devia ter esquecido. Eu devia ter Ele prometeu que vinha aqui nos estúdios, Ele vinha nos estúdios, ele esteve por aqui outro dia, não me encontrou na empresa, ao invés de pegar o telefone, estava com pressa. Então não é desculpa, o Magrão. Ele vai vir aqui no estúdio da TV, ele vai ter que trazer a gaita. Vamos fazer um som aqui? Vamos fazer um som. Agora o estúdio está preparado para isso. Então, o Magrão, o Nelsinho, as demais pessoas que nos assistem, um feliz ano novo. Pode ter esperança que o ano 2020 vai ser bem melhor. 2010 já foi bom. 2020 vai ser melhor 19. ainda. 2010 foi bom? Foi bom, mas dali até 2014, depois desandou. Sim, porque 2008 foi muito ruim, né? Exatamente. 2010 foi o ano que saímos da crise. Isso. 2020 estamos saindo de outra. Muito bem. E eu acredito que 2030 vai ser melhor ainda, porque agora nós vamos pavimentar uma rodovia nossa, brasileira, e não em outros países. Nós, todos brasileiros, temos que ficar vigilantes, cada um tem que fazer sua parte. Eu estou fazendo a minha. Se eu procurei o secretário de desenvolvimento tentando salvar as empresas, é para salvar os empregos. E esses empregos estão voltando. Nós já criamos durante esse ano 100 mil empregos. Não, o último dado eu não... mas assim, 100 mil empregos, se eu não me engano. Eu vi, é tanto número que a gente deve mas assim, foram criados bastante empregos durante esse ano. Se eu não me engano, é 100 mil empregos. Que foram criados durante este período. É pouco, claro que é pouco. Mas é o primeiro ano. Mas é o primeiro ano da recuperação. Nós temos primeiro a nossa confiança no país. E já estamos recuperando. Então um abraço a todos e tenham um bom 2020. Estaremos juntos em 2020 e muitos se Deus quiser anos. Obrigado. Eu vou cortar os cabelos, vou trazer minha bombacha nova que guriça. Obrigado, Sandré.